Então vamos continuar nossos estudos sobre geometria analítica, falando agora sobre o último dos tópicos que a gente vai abordar em detalhes nesse módulo, nesse tópico de geometria analítica, que são as questões relacionadas aos cones e às suas seções, tá bom? Então, uma vez que eu tenho um cone, né, na verdade o nosso interesse não é especificamente descrever quem é o cone, mas assim descrever o que são as seções dos cones. Quais são as curvas que aparecem quando eu faço a intersecção entre um plano e um cone. Dependendo da forma como ocorre essa intersecção de um plano e de um cone, a gente vai ter diferentes tipos de curvas. Tá? Então imagina que eu desenhei um cone, né, eu tenho um cone aqui em R3, logicamente, né, e eu estou cortando esse cone por um plano, e esse plano está perpendicular a esse eixo principal do cone. Tá? Então o eixo principal do cone está aqui, é o eixo central, né, o miolinho desse cone, tá? E eu estou cortando ele por um plano que está normal, cuja normal está alinhada com esse eixo principal do cone. Uma vez que a gente fez esse corte, né, a figura que aparece claramente é essa figura aqui. Então a parte do cone que foi cortada é um círculo. Tá? Então a intersecção desses dois caras aqui vai ser esse círculo que apareceu aqui. Tá? Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso, então, agora... Só apaguei essa linha verde, tá? Só para a gente conseguir enxergar o resto das coisas. Agora, é possível a gente provar que, uma vez que eu tenho esse círculo, existem esferas que eu consigo botar uma esfera acima desse plano e outra esfera abaixo desse plano. Esferas que sejam tangentes tanto ao plano quanto ao cone. Tá? Então, acima desse plano eu boto uma esferinha de um raio menor. E essa esferinha ela toca esse plano num único ponto e toca o cone num único anelzinho. Tem um círculozinho de tangência aqui. Tá? Então tem essa tangência de um cone com esse círculo, isso dá também um círculo, e mais esse ponto. Abaixo do plano eu faço a mesma coisa. Então eu ponho uma esfera, claro, de raio maior, que vai tocar aquele plano em apenas um ponto, e vai tocar o cone numa seção circular como essa. Uma vez que eu tenho esses dois círculos inscritos dentro de um cone e tangentes a um determinado plano, existem formas da gente provar, né? Eu não vou gastar saliva e gastar tempo de vocês provando isso, mas é possível a gente provar trigonometricamente que existe uma relação entre a distância desse ponto de tangência aqui da esfera com o plano, e se eu pego esse ponto da esfera com o plano e projeto ele em direção à parede do cone, né? Eu faço uma distância fp, tá? Então esse segmento fp tem um determinado tamanho, e para um determinado cone, a gente consegue mostrar que essa distância fp é exatamente igual à distância entre P e o ponto de tangência aqui nesse círculo aqui em cima, seguindo essa mesma linha. Tá? Então, escolhi uma seção desse cone, projetei nesse cara aqui. Nessa mesma seção do cone eu vou medir a distância entre esse ponto P e o ponto de tangência aqui, e é possível provar trigonometricamente que esses dois caras têm o mesmo tamanho. Tá? FP e PQ' têm o mesmo tamanho. Isso é verdade para a esfera de cima e para a esfera de baixo também. Então eu tenho FP e PQ têm o mesmo comprimento. Então todas essas seções têm o mesmo comprimento. Quando esse plano está cortando perpendicularmente ao eixo do cone, do jeito que a gente está desenhando aqui, o que a gente observa é que essas duas esferas, elas encostam no plano exatamente no mesmo ponto. Esse ponto de tangência entre a esfera e o plano é o ponto F, tanto para a esfera de cima quanto para a esfera de baixo. Tá? Então, como esse ponto de tangência é o mesmo para as duas, a gente consegue relacionar esses comprimentos para os três segmentos que estão desenhados. FP, PQ' e PQ, todos eles têm que ter o mesmo comprimento. Tá bom? Se eu pego esse plano que estava aqui perpendicular ao eixo principal do cone e eu inclino ele, tá? Então dei uma leve inclinada, como vocês estão vendo aqui, dei uma exagerada, né? Mas tem uma leve inclinada. As coisas mudam um pouquinho, né? Primeira coisa que muda é o formato da intersecção desse plano com o cone. Então, esse plano com o cone, agora ele forma uma curva que não é mais uma curva, não é mais um círculo. Tá? É uma curva que está inclinada ali. Né? Nesse plano, se eu olhar para o plano, eu vejo uma curvinha que que não é perfeitamente simétrica. Né? Eu tenho um lado que ela é mais achatado. É como se fosse uma esfera que a gente deu um círculo que a gente deu uma achatadinha. Esse tipo de curva é a curva que a gente chama de elipse. Tá? Então essa intersecção é uma intersecção de formato de elipse. Agora, se mais uma vez a gente insere uma esfera acima desse plano e uma esfera abaixo desse plano, inscritas dentro do cone,
A gente tem agora que essas duas esferas tangenciam esse plano em pontos diferentes. A esferinha menor vai tocar no plano nesse ponto F', e a esfera maior vai tocar nesse plano no ponto F. E existe uma distância entre esses dois pontos, eles não são os mesmos pontos. Para cada um desses pontos, né, a gente pode manter as relações que a gente tinha antes. Então, entre o ponto de tangência e aquele projetado na superfície do cone, F' vezes P, de F' até P, desculpa, tá? F' P vai ter a mesma distância que P, Q', mesma coisa que valia antes. E agora, para esse novo pontinho que a gente tinha, eu tenho F, P vai ser igual a P, Q. Só que a gente tem duas coisas separadas. F' P é igual a P, Q', e FP vai ser igual a P, Q. Tá? Esses dois pontos de tangência das esferas com relação ao plano são as coisas que a gente vai chamar de focos da elipse. E a gente já vai ver logo em seguida, quando a gente estudar mais em detalhes a elipse, o que são esses focos. Tá? Mas a gente observa, então, que esses dois pontos ali que a gente caracteriza como focos da elipse, eles estão relacionados a esse tipo de construção. Eu tenho um cone, e dentro desse cone, cortado por um plano, eu consigo inserir uma esfera na parte de cima e uma esfera na parte de baixo. E isso permite a gente gerar os focos de uma elipse. Muito bem. Bom, como a gente tinha essas características de PF igual a PQ e PF' igual a PQ', a gente consegue mostrar que a distância entre Q' e Q, nesse carinha todo aqui, vai ser igual à soma de PF e PF'. Então eu tenho PF e PF', esses carinhas aqui somados vão dar essa distância entre esses dois caras aqui. E essa distância é outra propriedade da elipse. Então essa distância do ponto P, um ponto P da elipse, até um dos focos somado com a distância do mesmo ponto P até o outro dos focos, isso aqui é uma propriedade da elipse. Tá? Essa distância é constante para todo mundo. Então essa distância QQ' é algo que caracteriza essa elipse também. Tá? Então a gente deu uma inclinada naquele plano, né, e a gente viu que o que era um círculo virou uma elipse. E existem ainda outras possibilidades de intersecção de um cone à medida que a gente vai inclinando cada vez mais esse plano. Além disso, a gente vai considerar que o cone, que ele não morra nesse vértice aqui, mas que ele continue. Então é um cone que é infinito aqui para baixo, mas é infinito também para cima. Então ele se cruza todo num ponto e ele vai se abrir para cima da seguinte forma. Tá? Então a primeira possibilidade de intersecção que a gente tinha era de um círculo. Um plano que corta esse cone fora desse vérticezinho do cone, ele vai formar um círculo. A partir desse ponto, se a gente inclina, a gente forma uma elipse. E se eu continuar inclinando até o momento que a inclinação desse plano seja paralela à inclinação da borda desse cone, né, a gente vai ver que ao fazer isso, a gente não tem mais como fechar essa figura geométrica, a figura da intersecção é infinita, porque em nenhum momento a gente consegue atravessar para o outro lado, como esse cara está paralelo. Na hora que esse plano está paralelo à inclinação da lateral desse cone, a intersecção forma uma curva que é uma parábola. Então, se eu olhar sobre o plano, a intersecção desse cara aqui é uma parábola. E na hora que eu continuar inclinando e deixar esse plano perfeitamente vertical, então paralelo ao esse principal desse cara aqui, a gente vai ver que a gente vai cortar esse cone em duas seções. A gente vai cortar um braço na parte de cima e outro na parte de baixo desse cone. E o formato dessa curva é um formato chamado hipérbola. Agora a gente vai estudar cada uma dessas curvas. Os círculos a gente já estudou. Então, o restante desse capítulo a gente vai se dedicar a estudar elipses, parábolas e hipérbolas e o que relaciona essas curvas como um todo. Então vamos lá, a gente tem bastante coisa para estudar aqui. Né? Estamos na página 12 de 21, então vamos acelerar um pouquinho. Então a elipse é a primeira das curvas que a gente vai estudar. O que caracteriza a elipse? A propriedade que caracteriza a elipse é o seguinte: todos os pontos que estão sobre essa elipse, eles têm a soma das distâncias com relação aos focos, que é constante. Então qualquer ponto P da elipse, ele vai ter uma distância de P até F' e uma distância de P até F. A soma dessas duas distâncias é uma constante para todos os pontos dessa elipse. Fazendo esse tipo de construção, né, a gente vai conseguir identificar alguns pontos interessantes. Né? Então, essa elipse, percebam que ela está com o centro dessa elipse exatamente sobre a origem. Temos um foco para a esquerda, outro foco para a direita, mas os dois sobre o eixo X. E para que todos os pontos tenham distâncias iguais com relação a esses focos, né, a gente vai perceber que a gente vai ter um corte no eixo Y, né, na posição mais B e na posição menos B. E essa distância, então, entre F e B, essa distância aqui é o que a gente vai chamar de A. Tá? Então, se a distância é constante para todos eles, né, e existe uma simetria entre os focos com relação à origem, a gente percebe que A está aqui também.
Então, todos os pontos da elipse terão que ter distância somada com relação aos focos de 2a. Para que isso seja verdade, tá, a gente vai perceber que o A, esse ponto extremo sobre o eixo X, vai ter que ter coordenadas A e 0. Tá? Então, esse ponto vai ter uma distância 2A com relação aos focos que a gente tem aqui. Tá? Então, a gente tem... é fácil mostrar aqui, tá? A gente tem A desse ponto aqui até esse ponto ali. Então, a distância desse camaradinho aqui vai ser A menos C. E esse carinha aqui, então eu tenho A dali até aqui e A mais C pro lado de cá. Então a distância desses caras aqui é A menos C mais A menos C, ou seja, 2A. Esse cara aqui, a distância desses, com relação aos focos vai ser 2A. E qualquer outro ponto ao longo do caminho, a gente vai ter essa mesma distância 2A. A distância entre a origem e esse ponto máximo no eixo Y a gente chama de B. E a distância entre a origem e a posição dos focos a gente chama de C. Então a gente tem um triângulo retângulo que se forma entre A's, B's e C's aqui. Tá? Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Dentro dessa configuração, a gente vai chamar a distância entre o segmento, A e a linha, né, esse maior desses caras aqui, a gente vai chamar do eixo maior da elipse. B a B' é o eixo menor da elipse. Os focos são F e F' e o centro está em C, o centro está na origem desse carinha aqui. Tá? Muito bem, então a gente sabe o quê? A gente sabe que as distâncias entre os focos e qualquer ponto vale 2A, da mesma forma como a gente tinha visto. Para um ponto genérico de coordenadas x e y, então, a distância entre F e P vai ser... E eu tenho as coordenadas dos focos como sendo C e 0 e menos C e 0. Tá? Então a distância de um ponto P qualquer até o primeiro dos focos vai ser x menos C ao quadrado mais y ao quadrado. E a distância até o outro dos focos vai ser x mais C ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso raiz, né? Então, esse cara aqui é um Pitágoras, esse cara aqui é outro Pitágoras, referentes a esse triângulo e aquele triângulo ali. Tá? E a gente sabe que esse cara aqui dá igual a 2A. Fazendo a distribuição desses caras, né, a gente vai abrir esses quadrados ali dentro, levar os dois lados ao quadrado, simplificar o que for possível, né? A gente tem um desenvolvimentozinho ali, não é difícil, mas eu só tô, como a gente tem bastante coisa para falar, eu vou encurtar esse desenvolvimento. Tá? A gente vai chegar à conclusão que a equação padrão de uma elipse é x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Tá bom? Essa é a equação da elipse padrão nas seguintes condições, desde que o centro dessa elipse esteja na origem e que o eixo principal esteja alinhado com x, onde esse A é o semi-eixo maior. Tá? Então, o A é a distância da origem até a extremidade maior desse cara aqui. Se a elipse estivesse alinhada com y, tá? Então, deixa eu só trocar a cor aqui. Se a elipse estivesse alinhada com y, o eixo maior da elipse estivesse alinhado com y, a equação seria exatamente a mesma coisa, contanto que a gente trocasse, né, o semi-eixo maior b estaria agora alinhado aqui com o eixo y, tá bom? Então, funcionaria da mesma forma se esse camaradinho aqui valesse b e esse camaradinho aqui valesse a. Tá bom? Então, equação padrão da elipse, lembre-se, x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação padrão da elipse. Agora a gente define uma quantidade que é chamada de excentricidade da elipse, que é c. Lembrando, o que era c? É a distância entre a origem e os focos. Tá? C dividido pelo semi-eixo maior. Então, o semi-eixo maior, no nosso caso aqui, era A. Então, E dividido por A vai me dar uma excentricidade da elipse. Ora, quando E tende a zero, tá? Isso quer dizer o quê? E tende a zero é quando C tende a zero. Então, se eu tenho esses dois focos caminhando para se aproximar e cada vez mais perto da origem, até o ponto que os dois são coincidentes sobre a origem. Se F' é igual a F, que é igual à origem do meu sistema, basicamente o que eu tenho uma excentricidade igual a zero, e isso se transforma num círculo. Tá? Então, basicamente, a gente vê que um círculo é um caso especial de uma elipse. É uma elipse para a qual os dois focos são coincidentes. Tá? À medida que esse E vai se aproximando de 1, essa elipse está ficando cada vez mais alongada. Para uma elipse, esse C nunca vai ser maior do que 1. Tá bom? Não tem como essa elipse ser maior do que 1. Por que essa elipse não tem como ser maior do que 1? Porque ele seria 1 apenas quando o foco fosse exatamente sobre esse ponto A. E esse foco vai ser exatamente sobre esse ponto A só quando tudo tivesse degenerado sobre uma mesma linha. A elipse colapsada, né? sem altura, sem semi-eixo menor igual a B. Tá? Então, uma elipse que não é totalmente degenerada, né? Ela tem
um semi-eixo maior que é diferente de C, né? Até pelo nosso triângulo retângulo que a gente tem aqui. A gente tem A, B e C. Se B é diferente de 0, A é maior do que C. Ou seja, ela tem algum número que é menor do que 1, mas sempre maior do que 0. Tá? Então, esse coeficiente permite a gente discutir um pouco sobre o formato da elipse. Quanto mais próximo de 1 a gente tiver, mais alongado, mais achatado é essa elipse, e quanto mais próximo de 0, mais redondinha ela é. Bom, então essa é a equação padrão quando a elipse não tiver, quando a origem, o centro da elipse estiver no centro. Né? E se o centro não for na origem? Bom, vamos ver um exemplo aqui, tá? Então vamos pegar uma equação genérica, tá? Uma equação genérica do segundo grau, com termos em x ao quadrado, y ao quadrado, x e y. Tá? Coisas que a gente já tinha feito similarmente antes, lá quando a gente estava falando dos círculos. Tá? Então o que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou juntar quem tem x, vou juntar quem tem y e vou tentar completar aquele quadrado perfeito. Né? Então, quem que tem x? Eu tenho 3 que multiplica x ao quadrado menos 2x, e quem que tem y? Eu tenho 5 que multiplica y ao quadrado mais 4y, e esse númerozinho que estava sozinho, sem multiplicar ninguém, eu joguei para o lado de lá. Para completar os quadrados, então eu tenho aqui claramente x menos 1 elevado ao quadrado, e aqui eu tenho y mais 2 elevado ao quadrado. Para que isso seja compatibilizado, eu tenho que adicionar 1 e, 16, e 4 do lado de cá, né? 1 e 4, exatamente, dentro desses parênteses. Então, 1 vezes 3 deu 3, 4 vezes 5 deu 20. Tenho 23, que tem que adicionar do lado de cá, mais 23 do lado de lá. Eu tinha menos 8 mais 23 deu 15. Com isso, eu cheguei nesse formato padrão. 3, que multiplica x menos 1 ao quadrado, 5, que multiplica y mais 2 ao quadrado, igual a 15. E agora a gente vai buscar um formato meio cara de elipse. A gente vai tentar deixar o que tem x ao quadrado sozinho, né, sem esses números multiplicando na frente, sem esse 3 na frente, e o que está y da mesma forma. Então, para fazer isso, eu vou dividir todo mundo da equação. Né? Para deixar o x sozinho, eu vou dividir a equação inteira por 3. Para deixar o y sozinho, eu vou dividir a equação inteira por 5. Ao fazer isso, eu percebo que eu chego com x menos 1 ao quadrado dividido por 5, mais y mais 2 ao quadrado dividido por 3 é igual a 1. Esse formato aqui está muito parecido com o formato padrão de uma elipse. O formato padrão de uma elipse seria x ao quadrado, com o centro na origem, né? X ao quadrado dividido por a ao quadrado, y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. O que mudou aqui? Basicamente, né, isso aqui é o correspondente a uma equação de uma elipse se eu tivesse uma transformação onde x' era igual a x menos 1, e quando y' era igual a y mais 2. Isso quer dizer, então, que eu tenho essa elipse estaria centrada, né, o centro dessa elipse estaria na origem, se eu tivesse essa transformação de eixos, que é simplesmente uma translação da origem. Então eu peguei a origem que estava em 0, 0 e levei ela para 1 e menos 2. Né? Lembre-se que o sinalzinho aqui está trocado, sempre assim. Então a origem foi de 0, 0 para 1 e menos 2, e essa aqui é a equação. Essa equação que a gente está vendo aqui é a equação de uma elipse que segue alinhada, né, cujo eixo principal segue alinhado com o eixo x, mas cujo centro foi deslocado, a origem saiu, o centro saiu da origem. Tá? Então essa é a equação da elipse que a gente pode ter. Inclinações de eixos a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente for tratar de forma unificada todas as seções cônicas. Então, por enquanto, o que a gente tem que se lembrar é a equação da elipse, tem esse formato aqui, com esse sinal positivo aqui ao longo do caminho, e que a gente consegue, sempre igual a 1, né? E a gente consegue identificar esses semi-eixos maiores e menores ao longo do caminho. Muito bem. Segunda seção cônica que a gente vai estudar é a hipérbola. E a hipérbola, lembre-se, é aquela curva que acontece quando aquele plano que corta o cone está paralelo à linha ao eixo principal desse cone. Então ele vai cortar em dois ramos, né? Um ramo na parte de cima e um ramo na parte de baixo do vértice. Tá? Então, o que caracteriza os pontos de uma hipérbola? Tá? Então, antes, o que caracteriza o ponto de uma elipse, como a gente tinha visto anteriormente, é que a soma das distâncias entre os focos para todos os pontos da elipse é constante. Tá? Para uma hipérbola, o que a gente tem são todos os pontos cuja diferença de distância até os focos é constante. Então, aqueles focos são os focos que aparecem nos pontos de tangência das esferas com relação ao plano, lembre-se disso, né? Tá? Beleza? E a distância, então, de qualquer ponto de uma hipérbola com relação aos focos, né? A diferença da distância entre os focos é constante. Então, basicamente, se eu tenho um ponto P, coordenadas x e y, que faz parte da hipérbola, que tem dois ramos sempre, tá? Um ponto P que tem coordenadas x e y, a distância dela com relação a um dos focos, que vai estar a menos c e 0, e outro dos focos que vai estar em c e 0, a diferença de f'P e fp
é uma coisa que é constante desses dois carinhas. Tá? Muito bem. Então a diferença desses caras é constante, tá? E a gente está levando em consideração que esse cara aqui tem que ser um número positivo. 2A tem que ser um número positivo. Tá? Então, um dos ramos da hipérbola é preenchido quando eu faço fp menos f'P. E outro ramo da hipérbola é preenchido quando eu faço f'P menos fp. Tá? Então a gente tem, por isso os dois ramos são diferentes, a partir do qual eu pego o primeiro para essa distância ser positiva. Tá? Então, qual que é essa distância entre esses caras? A gente vai ver que os pontos onde a hipérbola corta o eixo x, né, vocês percebem que essa hipérbola está com o eixo principal alinhado com o eixo x, da mesma forma que a posição padrão da elipse que a gente estudou anteriormente estava nesse formato. A gente tem A e A' agora nessas posições. E essas posições aqui, existe uma distância de 2A. Tá? Então, A é coordenadas A e 0 e a linha é menos A e 0. A distância entre esses dois pontos é de 2A. Então, um ponto da elipse que esteja aqui exatamente sobre o eixo x, a gente percebe que a diferença das distâncias entre esse ponto e f' e esse ponto e f vai ser exatamente 2A. Tá? Esse trechinho aqui mata esse trechinho aqui e me sobra 2A de diferença. Tá? Muito bem, então eu tenho esses dois ramos da hipérbola, né? E a gente consegue, então, montar equações de novo partindo dos triângulos retângulos que aparecem nesse cara aqui. Então, fp vai ser x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, menos f'P vai ser x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, e esse cara aqui vai ser igual a 2a. No segundo ramo da hipérbola, a gente está fazendo a diferença, né, entre f'P e p, estou trocando a ordem desses carinhas aqui que eu tinha anteriormente, então troquei a ordem, esses carinhas estão ali. Mais uma vez, a gente vai distribuir esses caras, vai fazer a distribuição desses quadrados aqui dentro, vai elevar o quadrado dos dois lados para fazer sumirem essas raízes e tal, fazendo esse desenvolvimento como um todo, a gente vai chegar num formato padrão, que vai lembrar bastante o formato da elipse. Lembre-se que o formato da elipse era x ao quadrado por a ao quadrado, mais y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. O formato da hipérbola é x ao quadrado por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido b ao quadrado igual a 1. Tá bom? Essa é a equação da hipérbola na posição padrão. Então, centro na origem e o eixo principal alinhado com o eixo x. Se ela tivesse alinhado com o eixo y, da mesma forma como a gente tinha visto antes, a equação se mantém. Tá? Só que agora, além da gente ter que se preocupar com o que são as medidas de a's e b's, esse camaradinho aqui, ao longo do desenvolvimento, é possível demonstrar que esse cara vira menos 1. Então, uma elipse, uma hipérbola que esteja alinhada com o eixo y, é uma hipérbola cujos dois ramos estão assim. A equação dessa hipérbola aqui é x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado, igual a menos 1. Tá? Esse sinalzinho troca aqui também. Tá bom? Então, muito bem, quem que é o B? Né? Então, o B antes fazia muito sentido quando a gente estava na elipse. Né? O B era um ponto onde a elipse cortava o eixo y, na posição padrão. Agora os Bs aparecem aqui, mas eles não são... não tem nada especial desses Bs. Se a gente olhar simplesmente a curva das duas, da hipérbola aqui, não tem nada especial desse B. Ora, mas a gente tem o ponto C, a distância, né, da origem até os focos é C, e a distância aqui entre a origem e esse A, entre esses pontos A e o A', são A. Mais uma vez, como a gente tinha feito antes, a gente monta um triângulo retângulo com esses camaradinhos, né? Apesar de eles estarem alinhados aqui, é possível a gente montar um triângulo retângulo com esses caras, da distância C e da distância A, fazendo aparecer, então, a distância B, que é o que tem entre a origem e esse ponto B, e a origem e o ponto B', da mesma forma como a gente tinha feito antes. Tá? Então, fazendo essa construção aqui para fazer aparecer B, tá? A gente descobre, então, que esse B passa a ter uma importância interessante. Então, se eu pego a minha elipse original que eu tinha ali, e eu vou desenhar, entre os dois ramos da elipse, eu vou desenhar um retângulo que tem a base 2A, que é a distância entre os pontos A e A', e a altura 2B, que é a distância entre os pontos B e B'. Tá? Se eu pego esse retângulo e traço as diagonais desse retângulo, tá? É possível, aparecem essas linhas verdes aqui, e essas linhas verdes são linhas que são assíntotas à hipérbola. Ou seja, são linhas que vão para as quais a distância da hipérbola, à medida que a gente vai caminhando cada vez mais para frente, ao longo de qualquer ramo da hipérbola aqui, a hipérbola vai ficar cada vez mais próxima dessas linhas sem nunca tocá-las. Tá? Então a distância é tão pequena quanto a gente deseja, mas ela é sempre maior do que zero.
Então elas são assíntotas e elas ajudam então na construção, né? Sempre que a gente tem assíntotas, são retas que vão ser aproximadas por uma curva lá no infinito, elas ajudam na construção dessa hipérbola. Tá? Pois bem, se esses caras aqui são assíntotas, né, e a gente está vendo que essas são retas que passam pela origem, né, a gente tem retas que passam pela origem e a gente sabe certinho quanto é que tem de variação do eixo de coordenadas x e de coordenadas y, e a gente consegue então construir qualquer equação dessas assíntotas da hipérbola. Então a gente tem a equação dessas assíntotas é x dividido por a mais ou menos y dividido por b igual a zero. Igual a zero porque ela passa pela origem, nessa posição padrão. Essa então é a equação das assíntotas. Tá? Um caso especial de hipérbola é quando a é igual a b. Então no lugar de eu ter um retângulo, eu tenho um quadrado aqui ao longo do caminho. Tá? E ela é chamada então de uma hipérbola equilátera ou retangular. Ela tem um formato mais ou menos assim. Tá? Então nesse caso, o que acontece? Se eu tenho a igual a b, a gente lembra que tinha x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Ora, se b é igual a a, então eu tenho x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por a ao quadrado também. Posso jogar esse a ao quadrado em evidência e multiplicar para o outro lado. Então a equação da hipérbola passa a ser x ao quadrado menos y ao quadrado igual a ao quadrado, quando eu tenho a igual a b. E nesse caso, quando a é igual a b aqui também, a e a estão dividindo x e y, esse cara pode multiplicar zero do lado de lá, ou seja, as retas, as assíntotas, são x mais y ou x menos y igual a zero. E existe um ângulo de 90 graus entre essas assíntotas para essas hipérbolas equiláteras ou retangulares. Tá? Muito bem, então se eu pego essas... Uma vez que eu cheguei na conclusão de que essas duas assíntotas dessa hipérbola retangular são perpendiculares umas com relação às outras, muito claramente elas são candidatas a uma posição de eixo. Né? Então, eu tinha o eixo x é perpendicular ao eixo y, e eu sei que essas duas assíntotas são perpendiculares. Então o que aconteceria se eu pegasse e rotacionasse essa hipérbola, né? O eixo principal dessa hipérbola não vai estar mais alinhado com o eixo x, mas eu vou alinhar esse eixo com as assíntotas. Né? Então eu estou rotacionando a hipérbola equilátera até que os eixos coincidam com as assíntotas. A posição original era esse eixo x e y tracejado que está aqui, mas eu rotacionei até essa posição x' e y', que casam exatamente sobre as assíntotas dessa hipérbola. E a gente vê agora então que os dois ramos fazem esse comportamento. Né? Ele tem sempre negativo do lado de cá, indo ao menos infinito, e sempre positivo do lado de lá, indo ao mais infinito. Tá? Como é que eu fiz esse tipo de rotação? Como eu faço qualquer rotação de eixo. Né? Então, se eu passei de x para x', né? Eu tenho um ângulo de 45 graus, de menos 45 graus, eu passei de x e desloquei para baixo, aqui, esses caras aqui. Então a equação de transformação desses caras é x igual a x' vezes cosseno de menos 45, menos y' vezes seno de menos 45, e y é x' seno de menos 45, mais y' cosseno de menos 45. Vocês observarão que apareceu aqui a nossa matriz de rotação que a gente está careca de conhecer. Cosseno de θ, menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ. Os coeficientes que multiplicam x' e y' são a nossa matriz de rotação. Né? Fazendo isso, então a gente descobre que x vai ser uma média de x' e y', a soma de x' e y' dividido por raiz de 2, e y vai ser igual a menos x' mais y', dividido por raiz de 2. A equação era originalmente x ao quadrado menos y ao quadrado igual a ao quadrado, para essa equação para hipérbola equilátera. No lugar de x e y, então eu posso substituir esses valores que eu tinha aqui. Né? Então, x ao quadrado, vou levar esse cara aqui ao quadrado, vai ficar x' ao quadrado, mais 2x' e y' mais y' ao quadrado, tudo isso dividido por 2, menos a mesma coisa, só com esse sinal do meio trocado aqui. Né? E esse cara aqui vai ser igual ao quadrado. A gente percebe, então, que a gente consegue cortar os x quadrados e y' ao quadrado, e me sobra apenas 2 vezes x', y' igual a ao quadrado. Ou seja, nessa posição nova, nessa posição rotacionada da hipérbola, eu tenho uma relação que me diz que x', y' é igual a ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Se eu tivesse rotacionado essa hipérbola de mais 45 graus, né, eu só inverteria, eu teria um braço da hipérbola aqui e outro ali. Tá bom? E para que isso fosse respeitado, eu teria x', y' igual a menos a ao quadrado dividido por 2. E a gente percebe, então, agora que quando eu tenho um termo em xy igual a alguma coisa, isso está relacionado com o comportamento hiperbólico. Isso vai ser interessante mais para frente na aula de hoje, guardem isso na memória. Tá? Vamos fazer um exemplo. Tá? Então eu tenho essa equação, tenho xy menos 3x mais 2y igual a 0.
Como eu tenho um termo em xy dessa equação, isso indica que eu tenho uma característica de uma hipérbola retangular rotacionada. Se eu tenho alguma coisa em xy, eu estou falando de uma hipérbola retangular rotacionada, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar isolar y nessa minha equação. Tá? Então isolando y, a gente chega que y é igual a 3x dividido por x mais 2. E isso me indica claramente que eu tenho assíntotas. Né? Então, quando eu estou chegando em x igual a menos 2 pelo lado negativo, y vai tender a mais infinito. Se eu estou chegando em x igual a menos 2 pelo lado positivo, números maiores que menos 2 se aproximando cada vez de menos 2, eu vou ver que o y tende a menos infinito. Tá bom? Então eu já vejo claramente que x igual a menos 2 é uma assíntota dessa curva, onde y vai tender a infinito e ela vai divergir, né? De um lado ela vai para mais infinito e para o outro lado vai menos infinito. Por outro lado eu isolo x agora, eu tinha isolado y antes, agora eu isolo x e eu chego à equação 2y dividido por 3 menos y. E isso, fazendo o mesmo raciocínio, a gente descobre que quando eu chego em y igual a 3 pelo lado negativo, x vai para o mais infinito. Quando eu chego em y igual a 3 pelo lado positivo, x vai para menos infinito. Então essas duas, x igual a menos 2 e y igual a 3, são as assíntotas dessa hipérbola retangular rotacionada. Y igual a 3 é essa linha aqui horizontal, x igual a menos 2 é essa linha vertical, e levando em conta os sinais que a gente tem que essa hipérbola retangular está desenhada dessa forma aqui. Tá? Com esse conhecimento que a gente tinha aqui, então a gente conseguiu desenhar para essa equação. Essa equação resulta numa hipérbola retangular rotacionada que tem assíntotas x igual a menos 2 e y igual a 3. E, portanto, né, o eixo aqui, se eu quisesse descobrir a posição dos focos, eu conseguiria através das propriedades das hipérbolas que a gente tinha naturalmente. Tá bom? Então, sempre que aparece um termo em xy, a equação mais geral possível do segundo grau, a gente sabe que a gente tem uma característica de hipérbola ao longo do caminho. Seguindo então para a última das seções cônicas que a gente vai estudar individualmente, e depois a gente vai tratar elas todas de forma integrada, tá? A gente vai falar agora da parábola. A parábola era aquela curva que a gente obtinha quando o plano que cortava a seção cônica tinha a mesma inclinação que a parede do cone. Então a gente cortava, é uma curva infinita, né? Não é uma curva fechada como um círculo ou uma elipse, é uma curva infinita, mas que tem apenas um ramo, porque só apenas corta um dos lados da hipérbola, do cone, e não o outro lado, como acontecia na hipérbola. O que é a propriedade da parábola? Tá? Vocês viram que a gente sempre está tratando de distâncias com relação a alguma coisa. Então, a soma das distâncias com relação aos focos era constante numa elipse, a diferença das distâncias com relação aos focos era constante numa hipérbola, e agora a gente tem uma nova condição. Todos os pontos que pertencem à parábola, essa curva parabólica aqui, ela tem uma distância até o foco igual à distância, a menor distância possível, a uma linha que a gente vai chamar de linha diretriz. Então eu tenho uma linha diretriz D, que está numa determinada posição, que a gente não conhece a priori necessariamente. Tá? A menor distância possível, se eu pego então uma perpendicular de D até o ponto P, essa distância vai ser igual à distância do ponto P até o ponto focal dessa parábola. Tá? Então a gente vai definir agora uma posição padrão para a parábola. A posição padrão para a parábola vai ser, o que a gente está considerando agora vai ser assim, uma parábola com boca aberta na direção de x positivo, vértice na origem, esse aqui é o vértice, né, o ponto extremo dessa parábola vai estar aqui na origem, tá? E é isso, né? Então virado para o x positivo, uma boquinha aberta para o x positivo. Uma coisa que a gente sabe, né, por definição do formato da parábola, né, para que essa propriedade da parábola seja respeitada, tá? O vértice é uma distância média entre o foco e a diretriz. Por quê? Porque para esse pontinho aqui tem que valer a mesma propriedade que a gente tinha, que a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à linha diretriz. Então, a distância desse cara para a esquerda até a diretriz tem que ser igual à distância desse cara até a direita sobre o foco. Então, essa distânciazinha aqui, essas duas distâncias do vértice ao foco e do vértice à diretriz tem que ser iguais. Né? E essa distância é m sobre 2. Tá? Então, a distância da linha diretriz até o foco é o que a gente chama de m, e o coeficiente então do foco vai ser m sobre 2 e 0. E a equação da diretriz vai ser x igual a menos m sobre 2. Tá bom? Nessa posição padrão.
Pois bem, então vamos escrever para um ponto qualquer, para um ponto xy, vamos escrever a relação dessas distâncias. A distância do foco, do ponto ao foco, vai ser dada por x menos m sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado tirado a raiz, por Pitágoras, né? A gente tem esse triângulo retângulo aqui. E a distância desse ponto até a coordenada D é simplesmente a diferença das coordenadas x, como a gente está pegando nessa posição padrão. Essa distância sempre vai estar paralela ao eixo x, então vai ser x menos meio, menos m sobre 2, então x mais m sobre 2. Eleva esses caras ao quadrado, eleva os dois lados ao quadrado, né, para fazer sumir essa raiz, distribuo esse x ao quadrado, tá? Então tem x ao quadrado que veio de cá, x ao quadrado que foi o quadrado do lado de lá, cortei um com o outro. Depois, duas vezes o primeiro vezes o segundo, eu tenho menos mx aqui de dentro, mais m ao quadrado dividido por 4. Do lado de lá eu também elevei esse cara ao quadrado, m ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo nesse lado de cá, tenho mais mx do lado de cá, e o y ao quadrado. Então eu tenho, do lado de cá, sobrou menos mx mais y ao quadrado, e do lado de lá da equação me sobrou mais mx. Certo? Então acho que está faltando um 2 aqui, tá? Aparentemente está me faltando um 2 aqui. Deveria ter um 2mx aqui. Então, mas tanto faz, né? Se a gente está considerando esse m, bastaria a gente redefinir quem que é o m. Se o m fosse a distância entre o vértice e o foco, essa distância aqui, 2m, é o que apareceria aqui ao longo do caminho. Tá? Então essa é a equação padrão que eu tenho. Então é um y ao quadrado vezes um número que multiplica x. Certo? Muito bem. Dei uma pequena pausa para dar uma revisada e sim, estava faltando um 2 aqui, tá? Sim, esse 2 acho que teria problemas mais para frente. Então, y ao quadrado é igual a 2mx, é a equação padrão da parábola, que é uma parábola horizontal, com vértice na origem e aberta para mais x. Se eu tivesse uma parábola vertical, na mesma situação, vértice na origem, aberta para y positivo, a equação, logicamente, eu só trocaria y e x, ficaria x ao quadrado é igual a 2my. Tá? Se eu tivesse uma parábola aberta para baixo, eu só trocaria o sinal de x ao quadrado, teria menos x ao quadrado é igual a 2my. Está sempre faltando esse 2 aqui, tá? E se ela tivesse horizontal apontando para o lado esquerdo, seria menos y ao quadrado igual a 2mx, tá bom? Então, agora então, essa era a posição padrão. Agora, se o meu vértice, se esse pontinho ali não estiver na origem, se ele estiver em H e K, basicamente o que a gente faz é o que a gente tinha feito anteriormente, né? Onde tenho y, eu escrevo a y menos k, e onde eu tenho x, eu escrevo x menos h. A coordenada x do novo centro, substitui esse cara aqui, é como se esse cara aqui fosse um x', e esse carinha aqui fosse um y'. É uma translação da origem desse cara aqui. Isso me permite a gente escrever, então, posições, equações dessa parábola com o vértice deslocado do centro, mas ainda assim ele está alinhado com relação ao eixo x ou ao eixo y. Então vamos fazer uns exemplos, tá? Primeiro exemplo, eu tenho uma equação que é 3x² mais 6x mais 12y é igual a 5. Vamos tentar descobrir de que equação que é essa. Então, vou pegar e vou juntar todo mundo que está em x. Então, ponho 3 em evidência, que multiplica x² mais 2x mais 1, mais 12y igual a 8. Tá bom? Eu já preenchi o quadrado ali, já deixei esse 1 junto. Porque esse x² mais 2x mais 1 é igual a x mais 1 elevado ao quadrado, mais 12y igual a 8. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses caras para deixar o que está multiplicando x ser, né, o que está ao quadrado é o x nessa nossa equação. Então, o que está multiplicando o x² ser igual a 1. Então, dividindo toda a equação por 3, a gente passa a ter, então, x mais 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica y menos 2/3. Isso quer dizer o quê? Então, isso quer dizer, primeiro, a gente tem uma parábola que está alinhada com o eixo y, cujo eixo está alinhado com o eixo y, afinal de contas é o x que está ao quadrado. Tá? Além disso, no lugar de 2m, eu sei que 2m vai valer 4 nesse nosso caso. E a gente percebe que tem esse sinal negativo, né? Então esse sinal negativo poderia estar do lado de cá, como poderia estar do lado de lá. Então eu tenho alguma coisa que está alinhada com o eixo y e com a boca para baixo. Tá? Esse sinal só me diz que a boca está alinhada, está aberta na direção negativa desse eixo. Tá? Então o que me sobrou aqui, esse 2m, eu tenho 2 vezes m é igual a 4, então eu sei que m é igual a 2. E depois eu tenho y menos 2/3. Então eu sei que o meu vértice vai estar na posição menos 1 mais 2/3,
Tá? Então o meu vértice desse cara está no -1 mais 2/3, está aqui esse vértice, com a boca virada para baixo, e a distância entre o vértice e a linha diretriz vai ser metade desse m, né? Então m é a distância entre a diretriz e o foco. Então metade de m está para cá e metade de m está para lá. Desse vértice até o foco, então de 2/3 mais 1 para chegar na diretriz, eu sei que a minha linha diretriz é paralela ao eixo x, que passando por 5/3. Então y igual a 5/3 é a minha linha diretriz. E o foco vai estar nessa posição -1, né, na direção de x, e na direção de y é 2/3 menos 1, ou seja, menos 1/3. Tá? Então caracterizei esse cara aqui. É uma parábola vertical, porque eu tenho x², aberta para baixo, porque eu tenho um sinal negativo, vértice em -1 e 2/3, com a diretriz e o foco nesses pontos ali, de acordo com o que a gente sabe dos m's das coisas. Então a gente sabe, então, agora as características gerais dessas seções cônicas. Planos que cortam cones em diferentes angulações, eles vão gerar funções com caras diferentes. Podem ser círculos, né, círculos, elipses, hipérbolas, parábolas, né, temos diversas coisas diferentes. Agora a gente vai pensar o que acontece em coordenadas polares. E a gente vai partir desse princípio de que existe uma linha diretriz. Então isso a gente já viu. Existindo uma linha diretriz, a gente sabe descrever o que acontece com uma parábola. Uma parábola é a curva para a qual a distância de qualquer ponto da curva até o foco é igual à distância dessa curva até a linha diretriz. Tá? Então, considerando que exista uma linha diretriz definida pela distância, né, dessa diretriz até o foco, tá? E a gente vai desenhar, então, a partir desse foco existente ali, vai desenhar todas as curvas possíveis. Tá? Então, se eu tenho uma curva como uma elipse, tá? Desenhando uma elipse dessa forma, a gente vai ver que qualquer ponto da elipse, a distância desse ponto até o foco é menor do que a distância da elipse até a diretriz. A parábola, essa distância é igual. Para uma hipérbola, tem a situação contrária. A distância do foco até esse ponto P é maior do que a distância até a diretriz. Tá? Então a gente tem a situação. Na parábola, essa distância era igual. E a razão entre esses dois caras, então, a distância FP dividido por PD vai ser igual a 1. Numa elipse, FP vai ser menor do que PD. FP dividido por PD vai ser menor do que 1. E numa hipérbola, FP vai ser maior do que PD. Então, FP dividido por PD vai ser maior do que 1. Ou seja, se a gente pensa que existe uma propriedade, existe um foco e uma linha diretriz, tá? O princípio que unifica todas as seções cônicas e por que todas elas... alguma coisa teria que ser comum a todas elas, né? Afinal de contas, a gente tem a intersecção de duas entidades que são sempre as mesmas, um plano e um cone. Então, se um plano e um cone são sempre os mesmos, o que está mudando é apenas o ângulo entre eles, teria que ter sempre alguma coisa que descrevesse, que explicasse o que que unificasse esses caras, né? Então esse é um princípio, esse pode ser considerado um princípio que unifica todas essas seções cônicas. Então a razão da distância entre o ponto da curva e o foco e a distância do ponto da curva e essa linha diretriz. Ela pode ser maior que 1, menor que 1 ou igual a 1, e com isso a gente caracteriza todas as seções cônicas que a gente tem. Com isso, se existe um princípio que unifica todas as seções cônicas, tá? A gente vai ver que é possível, então, utilizar a mesma descrição, uma descrição uniforme, uma descrição padrão, em coordenadas polares, a princípio desse princípio único, que dá conta de descrever tanto elipses, quanto parábolas, quanto hipérbolas. Tá? Então, o que a gente vai escrever nesses carinhas aqui? Tá? Então, primeiro, vamos considerar que a gente tem a origem no foco. Tá? Então, o foco aqui está na origem do meu sistema. A linha perpendicular à linha diretriz, que está passando pelo foco, é a linha segundo a qual eu vou medir os ângulos. Tá? Então eu tenho aqui o foco, a minha diretriz está aqui, a perpendicular é essa linha que está passando pelo foco, é essa linha tracejada aqui, e a partir dessa linha que eu vou medir os ângulos de todo mundo. Então a origem está aqui, a partir do foco até um determinado ponto eu meço os raios, né? Do foco até o ponto é um raio, e a partir dessa linha até a posição desse raio é onde eu meço os tetas. Lembre-se que eu estou falando de coordenadas polares, então eu preciso de uma referência para R e uma referência para θ, tá bom? Então a referência para R é a partir do foco e a referência para o θ é o ângulo a partir dessa linha inclinada aqui. Então a distância de FP, né, a distância do foco até o ponto de interesse, é o raio que a gente está procurando. E quando a gente olha para essa configuração que a gente tem, a distância entre P e D vai ser a distância do foco até esse cara aqui, eu tenho M, a distância do foco até a diretriz, mais R cosseno de θ. Tá? Então,
Quando esse θ aqui é menor do que 90 graus, eu estou adicionando alguma coisa, r cosseno de θ, né, estaria para o lado de cá, eu estou adicionando alguma coisa, então vai ser uma distância maior do que m. E quando θ é maior do que 90 graus, cosseno de θ passa a ser um número negativo, então eu estou reduzindo alguma coisa. Então eu tenho m menos um pedacinho por conta desse cosseno de θ. Tá? Então eu sei dessas duas distâncias, fp e pd, eu consigo explicar a partir do meu princípio aqui de medição de raios e ângulos para essas coordenadas polares. Agora eu consigo construir essa relação entre fp e pd, que é o que a gente tinha dito que era o princípio unificador desses caras. No lugar de fp eu escrevo r, no lugar de pd eu escrevo m mais r cosseno de θ. E esse cara eu vou chamar de e, tá? Para não precisar ficar escrevendo sempre fp dividido por pd. Então é essa relação que a gente tinha entre a distância do foco ao ponto e do ponto à diretriz. Esse é o que eu chamo de e. Então esse cara aqui é uma propriedade da curva, tá? Cada curva vai ter o seu e. E agora eu consigo isolar, né? Se eu tenho interesse de deixar R isolado, eu consigo massagear essa equação, jogar esses caras para um lado e para o outro. E a gente vai descobrir então que eu tenho uma relação que me diz que R vai ser igual a E vezes M dividido por 1 menos E vezes cosseno de θ. Então percebam que eu tenho aqui uma relação entre R e θ, e isso aqui vale para todas as curvas de seções cônicas, elipses, parábolas ou hipérbolas, dependendo do valor de E correspondente. Então se eu tenho um determinado eixo, esse meu eixo aqui está rotacionado de alfa com relação ao eixo x padrão, né? É o caso aqui, eu estou desenhando uma parábola cujo eixo principal está um ângulo alfa com relação ao x padrão. Como sempre, né, no lugar dos tetas que a gente tinha nas coordenadas polares, a gente, ao invés de escrever cosseno de θ, a gente escreve cosseno de θ menos alfa. Então, a equação padrão que vale para todas as minhas curvas é R é igual a EM dividido por 1 menos E cosseno de θ menos alfa. Vamos ver como é que a gente utiliza, então. Essa aqui vale para todas, tá? Então, a equação válida para elipses, hipérbolas e parábolas. Cada uma delas vai ter e's diferentes, né? Então vamos ver, tem uma curva que é uma hipérbola, tá? Uma curva que é uma hipérbola, e ela tem um ângulo, o ângulo alfa, né? O eixo principal dela aqui não está alinhado com o eixo x, ela está a menos 90. Esse cara aqui está rotacionado de menos 90 para o lado de baixo. Tá? Minha equação padrão é esse carinha aqui. Então, R é EM dividido por 1 menos E cosseno de θ menos alfa. Alfa é menos 90, então θ mais 90 graus. Cosseno de θ mais 90 graus é igual a menos seno de θ. Então eu tinha menos aqui, cosseno de θ mais 90 vai ser menos seno. Então minha curva, meu formato padrão da curva passou a ser R igual a EM dividido por 1 mais E seno de θ. Tá bom? Muito bem. Então, lembrando o que está acontecendo, né? A gente vai medir todos os raios a partir do foco e todos os ângulos a partir desse eixo que liga a diretriz perpendicular à diretriz que passa pelo foco, tá bom? Então o que eu tenho? Eu sei que quando θ é igual a zero, ou seja, quando eu estou exatamente sobre essa linha, eu tenho uma distância de 3, tá? Então θ igual a zero, eu tenho uma distância de 3 desse camaradinho aqui. Tá meio esquisito isso, né? Esse θ, não sei, acho que ele tá medido numa posição meio diferente. Deixa eu pensar. O eixo tá aqui. Bom, talvez seja só uma questão de sinal, mas eu acho que estaria numa posição diferente. Esse, para mim, o que ele está mostrando aqui é que está dado aqui nesse desenho que a distância entre o foco e esse ponto aqui, na mesma coordenada y desse camaradinho aqui, é r igual a 3, tá, para esse ponto aqui. Então esse ponto aqui foi identificado lá no livro do Wexler como θ igual a zero. Para mim não deveria ser θ igual a zero, para mim deveria ser θ igual a 90 graus, uma vez que a gente está medindo todos os ângulos com relação a esse camaradinho aqui. Bom, vamos seguir adiante, tá? Mas fica essa perguntinha ali, se a gente está medindo o θ da forma correta. Então o θ, se a gente puder dizer que esse θ é igual a zero, né, utilizando então o eixo na direção alinhado com o eixo x como a nossa referência, se θ é igual a zero, r é igual a 3. Então r é igual a 3, θ é igual a zero, seno de zero dá zero, então tenho em dividido por 1 é igual a 3. Eu sei que e vezes m dá 3. Além disso, esse ponto que é o cruzamento das duas assíntotas, né, ali ao longo
ao longo do... Essas duas assíntotas estão se cruzando nesse ponto, que tem as coordenadas dadas pelo problema, que está no ponto 1, raio 1, então a distância desse cara para o cara de lá, do vértice para o lado de cá é 1, a distância é 1, né, do foco até aquele ponto, desculpa, e o ângulo é 90, de novo, feita essa ressalva que ele está medindo os ângulos com relação ao eixo x, tá? Então quando o θ é 90, o ângulo é 1, então, θ é 90, o ângulo é 1, o raio é 1, e a gente substitui, então, R1 e seno de 90 aqui dentro, seno de 90 vale 1, então tem 1 mais e na parte de baixo, e m na parte de cima, esse cara é igual a 1. Eu tenho então um sistema de equações, eu tenho em que vale 3, e 1 igual a em dividido por 1 mais e, são as duas equações que eu tenho que resolver. Isso me permite achar tanto quanto vale e, quanto vale m. No lugar de em eu ponho 3 aqui, descubro quanto é que vale e vale 2, tá? E m, para completar aqui esses caras, que e vezes m vale a 3, m vai ter que valer 3 meios, né? Então e vai ser alguma coisa que vai ser maior do que zero. Fp dividido por pd é maior do que zero. Maior do que 0 ou maior do que 1? Maior do que 1, né? Eu teria que dizer aqui, desculpa. Tá, então maior do que 1. Como ele é maior do que 1, claro que então né, isso confere o caso de uma hipérbola, tá? Então hipérbola check, né? Então essa é a condição que a gente tinha ali. E esse m é 3 meios. Então voltando para a minha equação padrão, né? R igual a e m 1 dividido por e menos e mais seno de θ. Essa equação aqui, R é igual a 3 dividido por 1 mais 2 seno de θ, vai ser a equação desse ramo da hipérbola que está na parte de baixo. O outro braço da hipérbola, obrigatoriamente, né, não vai ter o foco na origem, porque a origem está sendo escolhida como passando por esse foco aqui. Então o outro foco vai estar aqui em cima, ele não vai ter o foco na origem. Sua equação ele vai ser levemente diferente, eu não vou mostrar aqui o desenvolvimento, tem ele inteiro no Wechsler, tá? Para o outro ramo da hipérbola, a gente vai ter, então, R vai ser igual a menos EM dividido por 1 mais E cosseno θ. O formato padrão é levemente modificado para a gente descrever. Então eu descrevi um dos ramos da hipérbola tem essa equação, sabendo quem que vale E e quem que vale M, eu poderia descrever a equação do segundo ramo da hipérbola sem problema. Tá? Agora tem um segundo exemplo. Tem uma equação que vem nesse formato, R é igual a 4 dividido por 2 mais cosseno de θ. Meu formato padrão tem esses caras aqui. Então eu vou ter que massagear esses caras para que eu chegue em alguma coisa parecida. Então, EM não tenho problemas, posso deixar, né, na parte de cima. Não tenho grandes exigências aqui na parte de cima, mas eu tenho que olhar para a parte de baixo. Na parte de baixo, perceba que eu sempre tenho que ter um número 1 aqui. Tá? E para eu ter um número 1 aqui, perceba que eu tenho um número 2 aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir a equação, dividir a fração em cima e embaixo pelo número 2. Dividindo em cima e embaixo pelo número 2, eu passo a ter 1 mais meio cosseno de θ na parte de baixo e 2 na parte de cima. Tá? Além disso, no formato padrão eu tenho que ter um sinal negativo aqui. E o sinal negativo é crucial para que esse formato padrão funcione. Tá? E perceba que eu tenho um sinal positivo aqui. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Né? Eu posso transformar, no lugar de eu ter um cosseno de θ, eu tenho que descobrir qual que é o cosseno que tem um sinal trocado. Né? O cosseno com relação a esse cara, como é que eu transformo esse cara para eu ter um sinal trocado aqui. Ou seja, meio de cosseno de θ vai ser igual a menos meio de cosseno de θ menos 180 graus. Então eu faço diametralmente oposto no meu círculo unitário, π para o outro lado, cosseno de θ menos π vai ser menos o cosseno que eu tinha antes. E com isso eu cheguei nesse formato aqui. Com isso eu cheguei num formato totalmente compatível. Na parte de cima eu tenho EM, embaixo eu tenho 1, eu tenho um número negativo que multiplica esse camaradinho aqui, vezes um cosseno de θ menos alfa. Faltou um ezinho aqui embaixo, né? Menos E. Tá? Percebam, estava faltando um ezinho ali na parte de baixo. Tá? Então, agora que eu tenho esse ezinho na parte de baixo, faz mais sentido, né? Eu já sei quanto é que vale E vale meio. Na parte de cima, como eu tenho 2, se E vale meio, M tem que valer 4. Tá? Θ é o θ que está aqui, e o alfa vai ser menos 180 graus. Né? O alfa vai ser 180 graus, desculpa. 180 graus, porque θ menos alfa eu já tenho θ menos, o menos já está ali nesse formato. Né? Então eu tenho E é meio, que é menor do que 1, portanto se E é menor do que 1, Fp dividido por Pd é menor do que 1, eu estou no caso de uma elipse. A distância de qualquer ponto até o foco é menor do que a distância de qualquer ponto até a linha diretriz.
Esse é o caso de uma elipse. Com m é igual a 4 e alfa é igual a 180 graus. Tá? Isso quer dizer então que eu tenho uma elipse, que vai estar na posição padrão, né, alinhada com o eixo x, e a distância entre o foco e a linha diretriz é o m, que é o 4 que a gente recém calculou aqui. Tá? E ela está rotacionada de menos 180 graus, então ela está simplesmente refletido, né? O F que estava na posição focal, que era o da esquerda antes, agora ele é da direita, que eu rotacionei o F' para o outro lado. Tá? Bom, então com isso a gente consegue ver que, né, massageando, talvez não é tão fácil a gente fazer, mas é possível a gente achar, a partir de um formato padrão, um formato único, curvas que são como hipérbolas, parábolas, elipses, curvas que fazem sentido expressões que fazem sentido em coordenadas polares para diferentes curvas, diferentes seções cônicas. Um tema importante que a gente vai estudar agora, então, é uma coisa análoga ao que a gente fez para as equações de primeiro grau. Quando a gente tinha falado de retas ou de planos, né, a gente tinha falado, bom, retas e planos são coisas de primeiro grau em 2 e 3 dimensões respectivamente. O que caracteriza, então, a reta que tenha coordenadas genéricas, ax mais by mais c igual a zero para uma reta, ou ax mais by mais cz mais d igual a zero para um plano. Então a gente pegou a equação geral, mais geral possível, e a gente tentou identificar o que esses coeficientes a, b, c, d, etc. representam para uma equação geral. Quando a gente está numa equação geral de segundo grau, a gente tinha falado já da equação de segundo grau, quando a gente falou no tópico anterior, na aula anterior, sobre círculos e esferas, só que para círculos e esferas a gente não tinha incluído nenhum termo em xy, porque círculos e esferas nunca têm essa mistura entre x e y. Tá? Nesse caso aqui, agora sim a gente tem a equação mais geral possível de segundo grau. E os termos em xy, a gente sabe que quando eles aparecem, eles têm a ver com um caráter hiperbólico da minha equação. Então, a equação mais geral possível que eu posso ter do segundo grau é alguma coisa que ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f é igual a zero. Essa é a equação mais geral que eu posso ter do segundo grau. Tá? Agora, uma vez que eu tenho um formato como esse, né, eu posso tentar fazer coisas diferentes com a origem e com a orientação dos eixos para ver se eu consigo ir eliminando partes dessa equação. Tá? Então, se eu tenho uma equação como essa, eu vou buscar assim, existe alguma forma de eu trasladar a origem para eliminar os termos que estão em apenas em x? Então eu tenho dx e ey aqui que estão me incomodando. Esses dx e ey não aparecem explicitamente de uma forma tão clara quando a gente está fazendo as equações padrão de várias das nossas seções cônicas. Tá? A maioria das seções cônicas envolviam x² e y² apenas. Tá? Então, se eu trasladar minha origem para uma outra posição, uma posição h e k, né, peguei esse eixo que estava na posição 0 e desloquei ele para x' e y', nesse carinha aqui, eu vou tentar ver se eu consigo eliminar os termos lineares. Tá? Trasladar esse cara é substituir no lugar de x, x' mais h, que é o que faz essa translação desse cara para o lado de cá, e no lugar de y, y' mais k. Tá? Então, no lugar de x eu substituir esse cara aqui, no lugar de y eu vou substituir esse cara aqui e vou fazer a distribuição de todo mundo. O que vai acontecer? A gente vai observar que a minha equação vai seguir tendo termos padrão que eu tinha antes, a vezes x' mais b, x', y', mais c, y' coisas com a mesma cara que eu tinha antes. Mas além disso eu vou ter coisas que são lineares, que multiplicam x' e y'. Antes a gente tinha o termo que multiplicava x, era d, ele aparece aqui também, mas agora como eu tenho essa transformação, eu tenho outros termos que multiplicam x' também. Vai aparecer 2ah mais bk, que multiplica x'. E o termo que antes era apenas e, que multiplicava y', que multiplicava y, para multiplicar por y', ao longo da transformação apareceu um bh mais 2ck. Tá? E a gente tem mais um monte de coisas que são coeficientes lineares que não multiplicam nem x' nem y'. Tá? Então tudo isso aqui somado, né, junto, é um coeficiente linear que não está multiplicando ninguém. Bom, o que era o meu objetivo? Era transladar a origem, jogar essa origem de um lado para o outro, para fazer sumir esses termos que estão em x' e y'. Tá? Se esses caras sumirem, a gente vai chegar num formato padrão de várias seções cônicas onde a gente não tem multiplicação explícita por x e y. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo fazer é fazer isso aqui. 2ah mais bk mais d igual a 0 e bh mais 2ck mais e igual a 0. O que eu desconheço aqui? Eu desconheço as coordenadas desse ponto.
Eu quero saber para onde que eu tenho que trasladar a origem para que isso aconteça. Então, não sei quem é H e não sei quem é K. Então, se a gente montar essa matriz, jogar D para o outro lado e E para o outro lado, a gente vai ter uma matriz que tem 2A, B, B e 2C como coeficientes que multiplicam o vetor H e K. Isso aqui vai ser igual, então, a um determinado vetor. Tá? Esse cara vai ter solução apenas se esse determinante for diferente de zero. Tá? Se esse determinante for igual a zero, isso vai querer dizer que a gente tem uma matriz que é singular. Tá? Determinante igual a zero, matriz singular. Matriz singular quer dizer que eu não consigo achar uma solução única para esse meu sistema de equações aqui. Tá? Então vai existir uma solução única sem somente se esse determinante aqui for igual a zero, for diferente de zero, desculpa. E esse determinante a gente vai fazer 2a vezes 2c, então eu tenho 4ac, menos b ao quadrado. Tá? Então se esse cara aqui for diferente de zero, a gente vai ver b ao quadrado menos 4ac diferente de zero. Vocês lembram que em Bhaskara a gente sempre faz aparecer, né, na fórmula de Bhaskara, aparece um b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então ele tem relação com esse aqui, não é uma relação direta, tá? Mas eu vou chamar ele de delta também, mesma forma como a gente chamava lá na fórmula de Bhaskara, só porque me facilita a gente escrever. Tá? Então se eu tenho b ao quadrado menos 4ac diferente de zero, esse camaradinho, se isso aqui é respeitado, então é possível a gente trasladar a origem para uma posição que elimina todos os termos lineares desses caras aqui. Por outro lado, né, se esse cara for igual a zero, não existe uma forma da gente eliminar esses termos. O que isso representa? Então, sempre vai sobrar, né, se esse delta ali, b ao quadrado menos 4ac, for igual a zero, não importa para onde que eu desloque a origem, eu sempre vou ter algum termo linear que sobra, alguma coisa que multiplica x ou alguma coisa que multiplica y. E se vocês se lembrarem, né, quando o delta é igual a zero, isso vai querer dizer que sobra x ou y, e a gente vai lembrar que uma parábola tem equação padrão no nosso posição padrão, alguma coisa que envolve sim o termo linear. Então faz sentido a gente pensar que quando delta é igual a zero, a gente não tem como poder eliminar para que a gente sempre mantenha um formato, chegue num formato parabólico dessa equação. Tá? Então esse delta é alguma coisa que define. Né? Se é possível eliminar, beleza, a gente consegue eliminar e a gente consegue migrar para formas das outras seções cônicas, como elipses ou hipérbolas e tal. Se não é possível eliminar, vai sobrar um termo linear, e sobrando esse termo linear, obrigatoriamente a gente vai estar num caso parabólico. Tá? Então, vamos seguir no caso que a gente consiga eliminar. Tá? Então, se esse delta é diferente de zero, então existe esse h e k para o qual somem os termos de primeiro grau. Tá? Então, existindo esses caras, trasladamos esse eixo para lá, e trasladando esse eixo para lá, então nos sobrou o quê? Nos sobrou ax' ao quadrado, bx' y', mais cy' ao quadrado, mais aquele coeficiente linear que inclui um monte de coisa, f' que eu estou chamando agora, isso aqui é igual a zero. Minha equação foi simplificada agora. Tá? Nesse novo sistema, com essa nova origem, agora a gente não tem mais os termos lineares em x e y, tá? Agora o que a gente vai buscar é fazer... Bom, vamos tentar rotacionar os eixos que estão agora nessa nova posição, x' e y' já estão nessa posição hk. Vamos tentar ver se existe algum ângulo segundo o qual eu consigo rotacionar esses eixos para fazer sumir esse termo em x' e y'. Se eu conseguir fazer sumir esse termo em x' e y', a gente vai se aproximar de equações como da elipse, por exemplo, que não envolvem x' e y'. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda transformação de eixos. Eu passei de xy para x' e y', agora eu vou passar de x' e y' para x duas linhas e y duas linhas. E é apenas uma rotação que está acontecendo. Então, mais uma vez, que vai aparecer aqui é aquela minha matriz de rotação que multiplica os coeficientes. Tem o cosseno de alfa menos seno de alfa e mais cosseno de alfa, que multiplica os novos eixos que eu tenho. Substituindo, então, onde tinha x' por essa expressão aqui e onde tinha y' por essa expressão aqui, eu passo a ter essa expressão que está descrita aqui. Tá? E a gente vai ter que vai distribuir esses caras, vai fazer várias coisas diferentes, tá? E a gente vai chegar numa conclusão, que eu tenho uns termos aqui dentro que multiplicam x duas linhas ao quadrado, outros termos que multiplicam y duas linhas ao quadrado, né? Eu vou chamar esse primeiro bloco roxo de 1, esse segundo bloco roxo de 2, é apenas a distribuição desses caras. E, distribuindo esses caras todos, a gente vai ter um determinado
um determinado termo que multiplica x duas linhas, y duas linhas, e aquele termo linear que eu tinha antes. Tá? Então, o que era a minha tentativa? Eu estou querendo descobrir se existe um determinado alfa para o qual esse termo aqui, esse cara aqui que está todo marcado com essas chaves embaixo, vá para zero, para que a gente não tenha termos em x duas linhas, y duas linhas. Se sumir esse termo, a gente ainda está ainda mais perto de um formato padrão de várias seções cônicas. Tá? Então, basicamente, eu vou igualar esse cara aqui igual a zero. B vezes cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, mais 2 vezes C menos A, vezes seno de alfa cosseno de alfa igual a zero. Ora, esse formato aqui, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, isso aqui é uma identidade trigonométrica, isso aqui é igual a cosseno de 2 alfa. E 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa é outra identidade trigonométrica, que é seno de 2 alfa. Então eu tenho B, cosseno de 2 alfa, mais C menos A, seno de 2 alfa igual a zero. Agora vamos dividir esses caras, né? Vamos fazer cosseno de 2 alfa dividido por seno de 2 alfa. Tá, então, seno dividido por cosseno é tangente, então cosseno dividido por seno é cotangente. Então eu tenho cotangente de 2 alfa vai ser igual a A menos C dividido por B. Né? Percebe que eu tive que jogar um cara para o outro lado, eu troquei o sinal desse cara, então eu inverti, era C menos A virou A menos C. A menos C dividido por B vai ser cotangente de 2 alfa. Ou seja, o ângulo alfa que faz sumir esse termo xy, se ele existe, né, ele vai ser 1 meio de cotangente a menos 1 de A menos C dividido por B. A essa altura, então, a equação está muito mais simples. Se existe esse ângulo é esse cara aí. Nesse final das contas, o que a gente vai ter, então, é um formato. Depois de ter feito essa simplificação toda a partir da equação genérica, a gente tem um formato definitivo que vai ser um Azinho que multiplica x duas linhas ao quadrado, Czinho que multiplica y duas linhas ao quadrado, mais um termo linear, f', isso aqui é igual a zero. Tá? Quem que é o Azinho? É o 1 que eu tinha marcado, esse primeiro bloco roxo, e o Bzinho é e o Czinho, desculpa, é esse segundo bloco roxo. Tá? Então, trocando esses carinhas que estão ali. E o alfa é esse ângulo aqui. É possível mostrar, massageando essas coisas todas, né, trabalhando em cima dessas expressões, é possível mostrar que existe uma relação entre esses Azinhos e Czinhos com o Azão e o Czão da equação original. Então, a soma desses dois caras vai ter que ser igual. Azinho mais Czinho vai ter que ser igual a Azão mais Czão. E a diferença de Azinho e Czinho vai ser Bzão, raiz de A menos C dividido por B, tudo isso ao quadrado mais 1. Lembre-se que esse A menos C dividido por B é a cotangente de 2 alfa, esse cara aqui é o quadrado mais 1. É possível mostrar que é B vezes cossecante dos 2 alfa. Tá? Juntando esses camaradinhas todos aqui, a gente vê que 4AC vai ter que ser igual a 4AC menos B ao quadrado, ou seja, menos o meu delta que eu tinha anteriormente. Tá? Então, finalmente, né, a gente fez tudo isso para quê? Então, perceba que a gente simplificou, né? Fizemos todo o caminho para chegar, no final das contas, depois de duas alterações de eixos, numa equação que tem um formato padrão muito parecido das nossas seções cônicas. Tá? Então, se eu tinha x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1, isso aqui era o formato padrão de uma elipse. Se eu tinha x ao quadrado por a ao quadrado menos y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1, isso aqui era uma hipérbole. E assim por diante. A gente tinha várias equações que se encaixavam dentro desse formato padrão. Tá? Então, como eu tenho relações entre esses Azinhos e Czinhos e os coeficientes originais das nossas equações, a partir de uma equação genérica lá que a gente tinha partido lá no começo, Azão x quadrado mais Bzão xy mais Czão y ao quadrado mais dx mais y mais f igual a zero, a partir desses coeficientes originais, agora a gente tem informações. Tá? Então, se eu tenho Azinho e Czinho com sinais iguais, tá? Azinho e Czinho com sinais iguais, vai querer dizer que esse número aqui é um número positivo. Né? Então, menos delta é um número positivo, ou seja, delta é um número negativo. E delta vai ser um número negativo quando eu tiver uma elipse. Tá? Isso a gente consegue ver relações mais lá para cima. Se A e C têm sinais diferentes na equação original, menos delta vai ser um número negativo, delta vai ser um número positivo e eu tenho uma hipérbola. Tá bom? Então, com isso, olhando para a equação original, quem são os A's, B's, C's e afins, a gente consegue, só batendo o olho, A e C, com sinais de A e C, se eles são iguais, a gente vai tender a uma elipse. Se eles são Azinho e Czinho, né? Desculpa.
Então, o Azinho e o Czinho, se eles são iguais, eu tendo a uma elipse. Se o Azinho e o Czinho são diferentes, eu tendo a uma hipérbole. E eu sei as relações entre esses carinhos, Azinhos e Czinhos, com os Azões e Czões da matriz original, da equação original. Isso nos permite, então, fazer coisas interessantes, né? De olhar para uma equação e saber se ela corresponde, se ela, depois de ser trabalhada, ela vai corresponder a um tipo de equação ou uma outra. Então, isso é um conhecimento muito importante. Vamos fazer um exemplo disso, né? Então, eu tenho uma função que depende de x e y, que é dada por 4x² menos 4xy mais 7y² mais 12x mais 6y menos 9 igual a zero. E cada um desses coeficientes estão associados ao a, b, c, d, e e f da equação original. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai calcular vai ser esse delta, que vai ser b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4a vezes c, eu tenho 16 menos 16 vezes 7, eu tenho menos 96. Esse número é negativo. Esse número sendo negativo, isso aqui é o delta, tá? O delta de uma elipse é um delta negativo. Tá? Então, já sei que essa equação vai ser uma equação elipsoidal. Para essa equação elipsoidal, então eu vou tentar fazer essa translação da origem para matar os termos em x e y. A gente tinha visto lá que para matar os termos em x e y, a gente tinha que respeitar essa equação aqui. Então, 2a vezes h mais bk mais d é igual a zero, e BH mais 2CK mais E igual a zero, simultaneamente, resolvendo. Né? Então isso só tem solução se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Né? Para esses caras aqui, esses números eu consigo substituir. Né? No lugar de A eu ponho 4, no lugar de B eu ponho menos 4 e assim por diante, substituo todo mundo. Resolvendo esse sistema, pelo formato, pelo método que vocês preferirem, a gente descobre que existe, que as coordenadas de translação do eixo x, da origem, que matam esses termos lineares em x e y são essas aqui, h igual a menos 2 e k igual a menos 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transladar de xy para x', y', e em x', y', lembre-se que o a permanece o mesmo, o b permanece o mesmo, o c permanece o mesmo, e o f é a única coisa que a gente tem que recalcular. O f inclui vários termos diferentes. A expressão está ali mais para cima, peguem a expressão mais para cima, vocês vão ver que para esses parâmetros aqui, esse f vai ser menos 24. Então a minha nova equação, minha equação f', é uma equação que não contém mais termos lineares em x ou y. Tá? Em seguida a gente vai tentar descobrir quem que é o ângulo pelo qual eu vou ter que rotacionar essa equação para fazer sumir esse termo de x' e y'. E a gente sabe que tem uma expressão. O alfa vai ser 1 meio de cotangente a menos 1 de a menos c dividido por b. Tá? Então eu tenho a menos c menos 3 dividido por b menos 4, então eu tenho 3 quartos. Né? A cotangente de 3 quartos, esse 2α aqui é a cotangente de 3 quartos, né, desse camaradinho aqui, meio da cotangente é menos 1 de 3 quartos. Então, o ângulo alfa tem cotangente de 3 quartos, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa é 3 quartos. Esse é o ângulo, né, no triângulo 3, 4, 5. Esse ângulozinho aqui vai ser o ângulo segundo o qual, vai ser o dobro do ângulo segundo o qual eu tenho que rotacionar os eixos para a gente fazer sumir esse termo em xy. Tá? Então, descobri quem que é esse camaradinho aqui. Tá? E tendo esse alfa, né, não fiz a conta aqui de quanto é que é esse alfa, mas esse alfa é um valor, é um ângulo que eu conheço o valor, tá, agora. Tendo o valor desse camaradinho aqui, a gente tem as relações para a minha equação final. Azinho mais Czinho vai ser igual a Azão mais Czão. Azão era 4, Czão era 7, então Azão mais Czão dá 11, Azinho mais Czinho vai ter que dar 11. Além disso, a diferença entre o Azinho e o Czinho na equação final vai ser b vezes a cossecante desses dois alfa. Então, cossecante de 2α, se vocês lembram o que é a cossecante, vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. A secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. Seno era cateto oposto sobre a hipotenusa, cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Então eu tenho cossecante de 2α desse camaradinho aqui, vai ser 5 quartos. Então eu tenho b, que é menos 4, vezes a cossecante, que é 5 quartos, me deu menos 5. Então eu tenho a menos c, azinho menos czinho é menos 5 e azinho mais czinho dá 11. Resolvendo esse sistema, claro que eu só posso ter azinho igual a 3 e czinho igual a 8. Com isso, a gente sabe que daquela equação original, ela é correspondente a uma equação que tem 3 no lugar do azinho, né? 3 vezes x duas linhas ao quadrado mais 8 y duas linhas ao quadrado é igual a mais ou menos o 24 que a gente tinha ali. E esse mais ou menos tem a ver, às vezes, com os dois ramos da parábola e tal, e coisas que a gente vai fazendo ao longo do caminho para chegar nesse camaradinho ali, tá?
Por fim, a gente tem que deixar sozinho, né? A gente tem que eliminar os termos que estão multiplicando x ao quadrado e y ao quadrado. Então, divido toda a equação por 3, para eliminar esses 3 aqui, e divido toda a equação por 8. Então, eu estou dividindo todo mundo por 24, na verdade. E a gente chega no final, aquilo que a gente tinha imaginado. Que o formato padrão, nesse novo sistema de eixos que foi trasladado e rotacionado, vai ser x duas linhas ao quadrado dividido por 8, então 8 é a ao quadrado, mais y duas linhas ao quadrado dividido por 3, 3 é b ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1, assim como tem que ser para uma elipse, como era o caso que a gente tinha descrito anteriormente. Então, a partir de uma equação geral, a gente tem vários testes que a gente vai fazendo. A gente já testa, por exemplo, quem que é o delta, a gente já descobre se é uma equação elipsoidal ou hiperboloide, né? Ou paraboloide, se esse cara for igual a zero, né? E a partir dessa informação a gente vai fazendo as translações e rotações de eixos até chegar num formato padrão, um formato super simples. Então, olhando apenas para a equação original, seria improvável que eu soubesse já de antemão que era possível chegar num formato padrão de uma elipsoide. Né? Só olhando para isso aqui, primeiro, a gente não saberia se era uma elipse e não saberia onde que essa elipse teria a equação padrão de uma elipse. Mas agora a gente tem então as ferramentas, esses diversos testes diferentes ao longo do caminho para chegar numa equação padrão. Com isso, gente, a gente encerra o que eu queria mostrar para vocês. Tá? O livro do Wechsler é um livro bem rico, ele trata muitos outros temas que a gente não trata aqui. Eu estou tratando apenas os temas que estavam na nossa ementa da disciplina, né? Então, de geometria analítica a gente fala de retas, planos, intersecções, normais, distâncias de retas a planos, distâncias entre entidades geométricas, círculos e esferas, tangentes, distâncias entre pontos desses caras, propriedades desses caras, e as seções cônicas, as curvas das seções cônicas, que eram então as elipses, as parábolas e as hipérbolas. Eu acho que com esse panorama geral que a gente fez, com aulas mais rápidas, né, aulas gravadas, aulas para as quais as notas já estavam tomadas, então eu estava basicamente descrevendo para vocês o que estava tomado aqui na nota, eu acho que vocês têm um panorama, um leque bastante ainda que introdutório, um leque bastante completo sobre todas as curvas que estavam requeridas que vocês conhecessem a partir da nossa ementa da disciplina. Tá? Eu recomendo que vocês, se vocês têm interesse desse tipo de coisa, né, de qual é o formato de uma determinada equação, como achar assíntotas, quais são as equações de diferentes entidades e não sei das quantas, eu recomendo que vocês explorem mais em detalhes o livro do Wechsler, que traz muito mais informações do que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Então, se vocês têm interesse, por exemplo, de como é que você traça o gráfico de uma função que é produto de duas outras funções, coisas que vocês talvez já estejam vendo em cálculos, né? E que vocês verão em outras disciplinas, como lá mais para frente, quando vocês estiverem em física ondulatória, é muito comum vocês terem uma exponencial, um decaimento exponencial multiplicado por uma senoide, como é que vocês traçam isso? Isso são temas que estão contidos dentro do âmbito do Wechsler, do livro do Wechsler, mas não aqui dentro do âmbito da nossa disciplina. Recomendo fortemente o livro, é um livro cheio de exemplos, cheio de exercícios, né? E, inclusive a nossa última lista, que eu vou tentar montar para vocês amanhã, para vocês terem ainda alguns dias para fazer antes, ao longo da semana. Hoje eu estou gravando essa aula no sábado, dia 22 de janeiro, vou tentar montar a lista para vocês no dia 23, para vocês terem ali alguns dias da semana que vem para assistir essas aulas e fazer a lista. Né? A gente não vai mais ter aulas ao vivo. Eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, mas eu vou tentar liberar a lista para vocês. E, inclusive, então, essa lista vai ser removida, vai ser tirada, os exercícios dessa lista serão tirados desse livro do Wechsler, que tem exercícios bastante ricos, que permitem vocês praticarem diversas coisas. E eu tentei também trazer vários dos exemplos, é um livro bastante ilustrado, eu trouxe vários exemplos dele, que permitem a gente ver como que a gente aborda quais estratégias que a gente tem para abordar diferentes tipos de problema. Então eu espero que vocês tenham curtido essas aulas, curtido esse tópico de geometria analítica, que a gente deixa para o final. Imagino que vocês entendam agora por que a gente deixa para o final. Né? É um tópico que trata de temas bastante distintos dos temas da álgebra linear. Né? De vez em quando aparecem aqui e ali uma notação vetorial, uma matriz, propriedades de matrizes e tal, mas são temas diferentes. A gente está tratando de propriedades diferentes e objetos de estudo diferentes. Ao longo do tópico de geometria analítica, vocês percebem que a gente só tratou de coisas em 2 ou 3 dimensões, né? em posições de localização geométrica de coisas que moram em R2 e R3, e coisas que não são necessariamente lineares. A gente tem curvas quadráticas, né, como a gente está vendo aqui, ao passo que em toda a parte de álgebra linear a gente estava tratando de coisas que eram lineares, coisas que podiam ser, né, representadas por coisas lineares, mas em dimensões arbitrárias e com propriedades diferentes que a gente não estava explorando aqui. Como eu comentei já no começo dessa disciplina, é muito comum em outros cursos, né, em outros currículos, que essas duas disciplinas de geometria analítica e álgebra linear sejam separadas, não sejam aglomeradas. Para a gente elas vêm aglomeradas, então naturalmente a gente acaba tendo
tópicos diferentes, né? Tópicos que tratam de objetos de estudo que não são exatamente iguais, né? Acho que vocês entendem por que eu segui essas coisas nessa ordem. E por que eu fiz a escolha que eu fiz, né? De trazer para vocês uma visão, primeiro, de geometria analítica do que eram vetores, para a gente ver a partir de um eixo que eu conseguia desenhar, como é que eu traçava aquela setinha, o que representava esse vetor. E depois a gente passou para uma abstração do que era um vetor num conceito n-dimensional. E a gente passou um monte de tempo falando de coisas n-dimensionais, né, porque eram sequências lógicas de coisas dentro de álgebra linear. E agora, no finalzinho, a gente volta. Então, lembra, né, naquele planinho R2 e R3 que a gente tinha desenhado os vetores lá no começo? A gente consegue desenhar muito mais coisa e caracterizar muito mais coisa que não apenas vetores, como, por exemplo, retas, planos, círculos, esferas e assim por diante. Então, a organização que eu proponho na disciplina é um pouco essa, um pouco desse jeito. Espero que vocês tenham curtido, gente. Então, se vocês tiverem dúvidas aí nos próximos dias, não hesitem em entrar em contato. Desejo para vocês muito boa sorte para fazer as listas que nos faltam. E a gente vai se falando aí ao longo dos próximos dias. Valeu, gente. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.